Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. É o simulado 169 de português, né? Ele contém 25 questões, tá bom? Aqueles que tiverem interesse em adquirir, né? Essa playlist, ela está em promoção, tá? A playlist Simulados de Português vai do simulado 1. Já estamos no 169. São mais de 4.000 exercícios, tá, gente? Então vamos lá. Todas as orações destacadas têm a mesma função, exceto, ele quer que destoa, né? Então, letra A. Confirmou-se isso. Se confirmou-se isso, eu posso dizer que isso foi confirmado. Então, se eu disse que isso foi confirmado, esse se é partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, tem o quê? Sujeito. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Confirmou-se isso, isso foi confirmado, beleza? Aí a segunda, era preciso isso. Se era preciso isso, como é que eu arrumo? Isso era preciso. Mais uma subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Ó, parece que. Parece que no início ou no meio vai dar subjetiva, porque você vai falar para mim assim, parece isso. Se parece isso, como é que você arruma? Isso parece. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, a que tem que destoar é a D. Porque veja bem, olha para D. Percebe que ele está incomodado agora? Interrogação. Eu consigo imaginar que tem um sujeito aqui, tipo, você. Olha só o que eu botei aqui. Você percebe que ele está incomodado agora? Você percebe isso? Interrogação. Você percebe isso? Você percebe o quê? Então aqui eu posso entrar naquela história do tem sujeito, mesmo que seja oculto, né? Tem sujeito perguntou o quê? É OD. A última era oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então o número 1, o gabarito foi delta, tá? Vamos lá. 2 e 3. A 2 e 3 elas são muito boas. Por quê? Porque elas são parecidas, mas elas não possuem a mesma classificação. Porque olha só, 2. Sou favorável a que você não desista da luta. Aí o cara foi lá e falou, Pota, sou favorável a isso. Quando ele disse sou favorável a isso, quando trocou por isso, disso, nisso, a isso, é uma oração subordinada substantiva, realmente. Aí você fala assim, sou favorável a quê? A pergunta saiu do adjetivo. Então, a pergunta está regida de preposição feita a um nome, que é o adjetivo. Então, é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Beleza? Completiva, nominal. Agora, olha para 3. O projeto a que sou favorável é muito complexo. Então, ó, o projeto é muito complexo. Isso aqui é a oração principal. O projeto a que eu sou favorável. Aí você vai falar para mim, tá, Pota, eu sou favorável a quê? Esse que aqui, ele é um pronome relativo, porque ele está retomando o projeto. Você tem que falar de duas maneiras aqui. O projeto é muito complexo e eu sou favorável ao projeto, porque o projeto vai entrar aqui. Porque o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente, tá? Então, sempre que você tem um pronome relativo, você tem uma oração subordinada adjetiva. Existe separação por vírgulas? Aí você vai falar não. Então, é oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela não tem separação por vírgulas. Oração subordinada adjetiva restritiva. Aí a número 4. Número 4 é de ortografia, tá vendo? Leia, não leia. Ele disse, não há problema de ortografia na ou nas sentenças. Não há problema. Se não há problema, é a correta. Número 1. O calor era causticante. Ouvia-se o delatar do forro. Aqui foi forte. Ouvia-se o dilatar do forro. Ou seja, o forro estava dilatando, estava expandindo, aumentando de volume. Delatar com E é o mesmo que denunciar. Então aqui já tem um erro, tá? Esquece a primeira. Ó, enfim,
terminara aquela greve de dias infindáveis. Finalmente, o governo deferia as almejadas solicitações da categoria. Se finalmente o governo deferia as almejadas solicitações, é porque ele atendia às almejadas solicitações da categoria, tá certo? Deferir é o mesmo que atender, né? Ah, Pota, e o que seria diferir? Diferir pode ser diferenciar, ser diferente, ou adiar. Se você quiser pesquisar, ó, sugestão, ó, tá vendo? Eu falei aqui, ó, diferir é diferenciar ou adiar. Deferir é atender, né? Aí aqui a 3. Com o tempo, as esperanças do jovem casal iam desaparecendo. Nenhuma medicação sortia efeito. Aqui está errado. Era para ser nenhuma medicação surtia efeito. Ou seja, nenhuma medicação produzia efeito. É o famoso surtir efeito. Sortir é abastecer, né, variar, sortir, tipo de... posso usar alimentos sortidos, diversos, né? Mas quando tem essa palavra efeito, pessoal, é com U, é de surtir efeito, é de produzir efeito. Então aqui também estava errado. Então não há problema de ortografia, só na número 2. Número 2 apenas, letra C. Vamos lá, são 25. Ó, qual dos substantivos abaixo é classificado como sobrecomum? Tá bom. Bom, letra A é comum de 2. Letra A você pode dizer o mártir ou a mártir. Só para deixar registrado mais uma vez, né? O mártir é o Tiradentes. A mártir, a Joana d'Arc, que foi uma heroína francesa. Comum de 2. O jornalista, a jornalista. Comum de 2. O estudante, a estudante. Comum de 2. Aqui você diz a vítima, que é sobrecomum. Por quê? Porque a vítima pode ser uma vítima do sexo masculino ou do sexo feminino. Beleza? Vamos lá. Em qual alternativa o emprego do acento indicador de crase é facultativo? Bom, a crase facultativa nós temos 3 circunstâncias. Até a ou até as, antes de nome próprio feminino ou pronome possessivo feminino singular. São 3, né? Aqui, ó. Deixa eu listar aqui. Crase facultativa. Até a, até as, nome próprio feminino, exceção com nomes com uma importância histórica, como a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc não tem crase, porque a Joana d'Arc foi uma heroína francesa, aí não pode botar não, tá? Aí nome próprio feminino e pronome possessivo feminino singular. Desde que alguém peça a preposição a. Inclusive tem vídeo no YouTube, né? Aqui no canal, né? Crase facultativa. Tem vídeo. Ó, em qual alternativa o emprego do acento indicador de crase é facultativo? Diante da situação tão grave, fomos até as últimas consequências. Já é aqui. Ou até a ou até as. E o verbo ir pede preposição a. Ó, fomos às últimas consequências. Já é aqui. Ó, sempre que conversamos, ele se refere àquele jardim. Ou seja, ele se refere a este jardim. Essa crase aqui é obrigatória, tá certo? Aqui, normalmente, eu percebo, né, nos comentários, quando a pessoa não sabe crase, ela acha que essa crase aqui no aquele tá errada. Porque ela fala, ué, jardim não é palavra masculina? Tá certa essa crase aqui? É porque quando a pessoa está assim, nesse nível de questionamento, é porque ela está bem fraca. Ela vai ter que estudar durante muito tempo, sem pausas. Porque se a pessoa estuda e para, ela vai estudar a vida inteira. Porque aqui está certo, ele se refere a este jardim, tá certo? Às 6 horas, ao meio-dia, crase obrigatória. E foram entregues à imprensa as listas dos aprovados. O sujeito é as listas dos aprovados, que é o sujeito, foram entregues ao jornalista. Obrigatória, tá certo? Então a facultativa era só na A, tá bom? Das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale-a, ele quer a correta.
Bom, daqui a 2 semanas, tempo futuro. Daqui a 2 semanas, daqui a 3 horas. Então aqui está errado. Daqui a 2 semanas, não tem crase. Daqui a 1 mês, daqui a 2 horas. Dia a dia, palavra repetida, não tem crase. Dia a dia, lado a lado, cara a cara, frente a frente. Ele parecia entregue a tristes cogitações. A no singular, palavra seguinte no plural. Não pode botar crase, está errado. Puseram-se a discutir em voz alta. Discutir é verbo. Antes de verbo não se usa crase, está errado. A letra E está certa. Ah, por que está certo? Porque devemos aliar a teoria à prática. Tá vendo que ele botou o artigo aqui? Aliar a teoria à prática. Então, se ele botou o artigo aqui, ali vai ter crase. Porque se você está aliando uma coisa à outra, então a crase está corretíssima. É o paralelismo na crase, né? Número 8. Observe. Perante o réu, o promotor se inflamava. Sem solução política, a educação resistia. Os senadores discutem sobre novas reformas. Entre tanques e bombas, os muçulmanos, aqui está errado, ó. Eu até comentei isso aqui na correção, são os muçulmanos. Muçulmanos vivem, não é muçulmanos, é muçulmanos, tá? Mas enfim, as palavras destacadas são classificadas como o quê? Preposições, né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, né? Para, perante, por, sem, sobre, traz. São todos preposições, né? Essa questão é bem boba, né? Aí aqui agora, com relação ao gênero dos substantivos, pode-se afirmar que, tá vendo? Observe. Ó, aqui ele já errou, que ele falou o cal é a cal, a tinta. Tá errado. Como a massa do bolo estava sem consistência, acrescentamos a ela 200 gramas. Não, é 200 gramas. Aqui é unidade de massa, é peso. 200 gramas. Então a primeira está errada, a segunda está errada. O champanhe, tá certo. É o champanhe e o champanha, tá? É masculino. O champanhe, o champanha. Decoramos a travessa das maionese com a alface. Tá certo. A alface é a folha. Então, com relação aos gêneros, pode-se afirmar que 1 e 2 estão incorretas. É, letra B. Ó. 1 e 2 estão incorretas. É o que pode se afirmar. Número 10. A oração em destaque classifica-se como oração subordinada substantiva. Substantiva é um macete do isso, né? Tá bom, então vamos lá. Ó, os jogadores que foram criticados pelo técnico pretendem sair do clube. Esse que aqui, pessoal, ele é um pronome relativo, que ele está retomando os jogadores. Ó, os jogadores foram criticados pelo técnico. Então, se eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que no caso é restritiva, porque ela não tem vírgula. Se tivesse vírgula, seria explicativa. Nós iríamos ao show se o ingresso não custasse muito caro, caso o ingresso não custasse muito caro. Aqui é uma oração subordinada adverbial condicional. Letra B, condicional. Fique quieto, ordem ou pedido. Que, quero ouvir a explicação, pois ou porquê. Essa é coordenada sindética explicativa. Oração coordenada sindética explicativa. Meu amigo ainda não sabe isso. Se meu amigo ainda não sabe isso, é uma oração subordinada substantiva, que é o que ele quer. Ele está pedindo oração substantiva, é delta. Meu amigo é o sujeito, ainda não sabe o quê. Ou seja, tem sujeito perguntou o que é o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Número 11. O pronome ser indica reciprocidade de ação em, que é a reciprocidade. Letra A. Necessita-se de, se ser é PIS. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, confia-se em, desconfia-se de, recorre-se a, tudo PIS. PIS é partícula indeterminadora do sujeito, ou seja, o sujeito é indeterminado. Lembrando que tem vídeo no canal de função do ser. Vocês têm que entrar nas playlists. Português por assunto é o filé, tá? O menino se feriu, pronome reflexivo. Ele feriu a si mesmo, pronome reflexivo. Eles se queixaram ao diretor da escola. Eles se queixaram. Aqui eu tenho PIV,
parte integrante do verbo. Quais são os clássicos? Queixar-se, zangar-se e arrepender-se. São os 3 PIVs clássicos. Queixar-se, zangar-se e arrepender-se. Parte integrante do verbo. Alugam-se apartamentos por temporada. Aqui é partícula passivadora. Por quê? Porque eu posso dizer que apartamentos são alugados por temporada. Então a resposta é isso. As 2 senhoras se abraçaram alegremente. Se elas se abraçaram, é porque uma abraçou a outra. É um pronome reflexivo recíproco. Há uma ideia de reciprocidade. Reflexivo recíproco. Letra E. Assinale a questão que apresenta erro na sua forma plural. As crianças, crianças recém-nascidas. Crianças nascidas, tá certo. Quando tem o recém, só o termo depois que vai, né? Recém-nascidas, os recém-casados, recém-formados, né? E assim vai. As meninas franco-brasileiras, aí ficou pesado. Seria que se as meninas franco-brasileiras. Se fosse as meninas luso-brasileiras. Você vê que só concorda com o último. As meninas brasileiras. As meninas ítalo-germânicas. As meninas germânicas. O erro está aqui. Ações abomináveis, tá certo? Embora surdos mudos, surdo-mudo vão os 2, também tá certo, tá? Número 13. Assinale a alternativa em cujo grupo há orações coordenadas sindéticas conclusivas. Ele quer o grupo da conclusiva. Na letra A, ora se ouviam gritos, ora se ouviam... Aqui é a alternativa. Ou você estuda ou assiste ao programa de alternância. Opa, peguei, bola. Por isso, portanto, por conseguinte, conclusiva. Estudei bastante, portanto, irei bem na prova. Conclusiva. Está chovendo, ponto e vírgula. Pegue, pois, sua sombrinha. Ó, o pois no meio da segunda oração entre vírgula. Conclusiva. Aqui é adversativa e aqui é explicativa. Vou sair, vírgula, que está muito abafado. Não maltrate os animais, vírgula, pois são nossos amigos. Aqui seria adversativa. Adversativa é mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, senão junto e etc. 14. A expressão caráter íntegro no plural e no superlativo. Deve ser, plural de caráter é caracteres. Não é caráteres, não. Plural de caráter é caracteres. E íntegro no superlativo é integérrimo. Então são caracteres integérrimos. Integral seria integralíssimo. A resposta é alfa. Caracteres integérrimos. Essa questão foi clássica, né? Beleza. Relacione corretamente as lacunas segundo o código. Tá bom. Pronome pessoal oblíquo átono, a gente vai botar A. Pronome pessoal oblíquo tônico, a gente vai botar T. Os tônicos clássicos são mente e si. Só que tem mais, né? Comigo, contigo, conosco, convosco, né? Normalmente a gente tem preposição antes, né? Aqui, cheio de si, é tônico. Não vá sem mim, é tônico. Não há acusação contra mim, contra ti, né? Tônico. E os átomos? Os átomos são me, te, se, o, a, lhe, os, as, lhes, nós e vós. Então, não nos apreciamos é átono. E ele atirou-se ao mar também é átono. Então, a resposta foi a letra B. Ata. A-T-T-A. Beleza. Vamos lá. Observe. O complemento nominal está presente em... Ele quer saber onde há complemento nominal. Vamos lá. Letra número 1. Na decisão final, vírgula, o estádio, que é o sujeito, foi cercado, auxiliar mais particípio, deu por torcedores. Aqui é a gente da passiva. Porque eu posso inverter e dizer que torcedores cercaram o estádio na decisão final. Então, na número 1, não tem complemento nominal. Nem que eu queira. Aqui o que eu tenho é um agente da passiva. Ele, que é o sujeito, não desconfiava de nada. Gente, quando a pessoa desconfia, ela desconfia de OI. Objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Quando era jovem é PS. Quando era jovem, quando era criança, quando era pequeno, quando era infeliz e etc. Na 2 também não tem complemento nominal. Agora, olha para 3. O Brasil é o sujeito. O Brasil prepara o quê? Olha só. Ele prepara a implantação, objeto direto. Quando ele falou a implantação do planejamento urbano, olha bem, esse termo do planejamento urbano, ele está preso à implantação.
Implantação é o ato de implantar, é um substantivo abstrato. Quando eu falo implantação do planejamento urbano, se aqui é abstrato, aqui tem duas possibilidades. Adjunto adnominal, se for agente, ou complemento nominal, se for paciente. Aí quando eu falo implantação do planejamento urbano, o planejamento urbano implanta ou ele é implantado? Vai te falar, pô, ele é implantado. Então, isso aqui é CN. Então, o complemento nominal, ele está presente em 3 apenas, só na número 3. Só no número 3 tem complemento nominal, só nele. Número 16, delta. Tá? Essa 17 é uma questão de crase, que ela é clássica. Olha bem, ó, a tristeza dos pescadores do Rio Doce refere-se à desgraça, ao acidente. Tem crase. Mas olha só, tinha 3 aqui, ó. Com crase, com crase, com crase. Show. Agora, aqui é que foi a treta. Porque olha só, a empresa responsável foi aplicada a multa. Esse trecho, ele pegou muita gente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai raciocinar sempre que aqui não tem crase e que aqui tem crase. Porque ele acha que aqui na frente é sempre o sujeito. Só que aqui estava invertido, pessoal. Ó, a multa, que é o sujeito, porque você tem que organizar. Como é que é a leitura? A multa foi aplicada a quem? À empresa, ao gerente responsável. Então aqui tinha crase e aqui não. Então já é alfa. E eu achei essa daí muito maneira. Pegou uma galera. Ó, mas, no entanto, esta não foi suficiente para devolver à natureza o equilíbrio ambiental aniquilado. Aqui também teve uma história interessante. Para devolver o quê? O equilíbrio ambiental aniquilado. Objeto direto. E para devolver a quem? À natureza, com crase. Para devolver ao meio ambiente. Na última não tinha. Pouco a pouco, não tem crase. Aqui. Palavra repetida, né? Mas essa foi maneira por causa dessa história aqui, a multa foi aplicada a quem? A empresa responsável. Eu achei muito maneira essa entrou pra história. A 18 é ortografia pura, né? Ó, dessa fonte inexaurível. Inexaurível é com X, é o X com som de Z. Inexaurível. Mana a resignação e a paz. Resignação com G mudo. Resignar, G mudo. Então a resposta foi a letra C. A 19. A loja ficou repleta de clientes. Repleta de clientes. Quem acompanha o canal do maluco, do Pota, né? Pota concurseiro, já sabe que esse de clientes é o quê? CN. Por que CN? Porque repleta é adjetivo. Aí tem aquele voodoo, né? Cheio de, perto de, longe de, repleto de, dentro de, vai dar tudo CN, vai. Então, repleta de clientes, CN. A rua estava repleta de pessoas, estava cheia de pessoas, CN, complemento nominal, tá? A 20 é muito interessante, porque ela disse assim, o barulho incomodava a todos, tá? O barulho é o sujeito, primeiro passo. Gente, anotem, o verbo incomodar, ele é um verbo transitivo direto. Tem que pensar naquela musiquinha do elefante incomoda muita gente. Incomodar é VTD, é verbo transitivo direto. Só que ele botou uma preposição, ó. O barulho incomodava a todos. Então aqui, ao botar a preposição, ele criou um objeto direto preposicionado. Letra B. Incomodar é verbo transitivo direto. Então isso aí é um objeto direto preposicionado. Beleza? Ó, aqui nós temos uma outra situação em que inclusive eu gravei no canal um short. Ó, desprezam-me por isso que sou pobre. Esse por isso que é o mesmo que desprezam-me já que sou pobre. Desprezam-me porque sou pobre. Esse por isso que é causal, tá? Oração subordinada adverbial causal. O que a pessoa confunde aqui é o por isso puro, que se você entrar em shorts, você vai ver. Por isso, portanto, por conseguinte, é conclusiva. Logo igual a portanto. Então, o trocadilho aqui é, por isso é conclusiva. Por isso que é causal. Ponto. 22. Assinale a alternativa em que o pronome nos tem a função de objeto direto. Tá, vamos lá. Letra A.
Escreveram-nos uma longa carta. Aí escreveram o quê? Uma longa carta, objeto direto. E escreveram a quem? A nós, objeto indireto. Porque quem escreve, escreve alguma coisa a alguém. Não é essa. O estagiário obedeceu-nos. Ele obedeceu a quem? A nós. Obedeceu a nós. Olha aí, também não é. Deram-nos uma boa notícia. Deram o quê? Uma boa notícia, objeto direto. E deram a quem? A nós, objeto indireto. Também não é. Então tem que ser delta. Aí olha para delta. Os diretores, que é o sujeito, escutaram-nos. Eles escutaram quem? Nós. Quem escuta, escuta alguém. Ó. Verbo transitivo direto, objeto direto. Então os diretores escutaram João atentamente. Essa era a resposta. Tá? Número 23. A número 23 é uma questão clássica. Porque ele diz assim, assinale a opção em que há uma oração subordinada substantiva predicativa. Ele quer saber que tem a predicativa. Tá bom. Aí ele disse lá, letra A. Nós é que vamos ao cinema. Tá vendo aqui? Aqui a questão parece que ela tenta te hipnotizar com esse é que. Porque olha só, nós é que vamos ao cinema, esse é que é expletivo ou partícula de else. Tira ele da jogada. Nós vamos ao cinema. Então esquece. Aqui nós tínhamos um expletivo. Letra B. Quem é que imaginava uma pandemia? Interrogação. A mesma coisa. Tira o é que. Lê. Quem imaginava uma pandemia? Interrogação. Aí a D. Aquela é que era mulher de verdade. Se eu tirar esse é que, eu vou dizer que aquela era mulher de verdade. Então a resposta é a letra C. Por quê? Porque a letra C eu digo que o certo é que vamos superar tudo isso. Ó, deixa eu até escrever ela aqui, ó, separadinha. Ó. O certo é que vamos superar tudo isso. Quando ele disse que o certo é que vamos superar tudo isso, é que o certo é isso. Então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Se ela está ligada pelo verbo ser com determinante, é porque é uma oração subordinada substantiva predicativa. Letra C. Beleza? 24. Tá chegando. Vai até o 25, né? Em que alternativa a oração em destaque classifica-se como subordinada substantiva? Tá, vamos lá. Letra A. Governo que não negocia, não conquista aliados. Bom, esse que é um pronome relativo, porque ele está retomando governo. Então aqui é uma oração subordinada adjetiva, restritiva no caso, porque não tem vírgula, então não é essa. A greve acabou somente quando ambas as partes cederam. Quando, assim que ambas as partes cederam, é temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Também não é você. Tínhamos a certeza disso. Ter abstrato CN, mas aqui é oração subordinada substantiva completiva nominal. É Charlie. Tínhamos a certeza disso. Substantiva troca por isso, disso, nisso, a isso. Tá. A D, ó, observa a D. Economizem combustível. Ordem ou pedido. Vírgula, que, pois, por quê. Aqui é coordenada sindética explicativa. Inclusive no vídeo de hoje eu falei. Oração, coordenada, sindética, explicativa. Tá? E a última, a 25 de hoje, ele disse, observe os termos destacados abaixo. Tá? Os desejos tornam as pessoas cegas, ou seja, os desejos deixam quem? Os desejos tornam ou deixam quem? As pessoas, objeto direto. E deixam as pessoas como? Cegas. Cegas é PO. Eu já falei aqui no canal, vou falar de novo. O tornar puro, ele normalmente troca por deixar e chama PO, predicativo do objeto. O tornar-se, ele vai chamar quem? PS. Então as crianças tornam-se adultas, ou seja, as crianças ficam adultas. Esse tornam-se é verbo de ligação e o adultas é PS, predicativo do sujeito. Então aqui é PO, tornar puro chama PO, tornar-se chama PS, isso é clássico. Então, ó, predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Predicativo do objeto, predicativo do sujeito. Olha eu riscando aqui, ó. É a letra C, né? Predicativo do objeto
e predicativo do sujeito, porque o adultos aqui é PS. Valeu? Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço imensamente, né? Que Deus abençoe a sua vida e cubra de bênção sua família, seus propósitos, tudo. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Valeu? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!